Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro de Judas. Livro de Judas. Livro de Judas, o livro que está imediatamente antes do livro de Apocalipse. E nós estaremos lendo um versículo em especial, o versículo de número 14 do livro de Judas. Diz então a palavra de Deus: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Que Deus possa abençoar a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Eu creio verdadeiramente que o entendimento e a postura que assumimos diante da doutrina, ou seja, a nossa postura doutrinária, em especial a referente à escatologia, pois a escatologia é aquela parte do estudo doutrinário das Sagradas Escrituras que se dedica ao estudo das últimas coisas, em especial o estudo sobre os últimos dias. Isso afeta, influencia tremendamente o comportamento de cada um de nós, bem como o nosso ministério e o nosso relacionamento. Entendimentos doutrinários equivocados afetam nossas vidas e nos levam a atitudes equivocadas, porque as doutrinas bíblicas são princípios bíblicos e princípios de vida. Então, se eu tenho um equívoco doutrinário, eu tenho a consequência em minha própria maneira de viver por esse equívoco. E quando nós estamos falando de escatologia, a pergunta é: no que o conhecimento e a visão sobre os eventos, as coisas dos últimos dias, podem afetar, influenciar e até mesmo modificar a cada um de nós, a cada uma das nossas pessoas, de nossas vidas. O que isso transformou a vida deste homem chamado Enoque? É interessante que aqui Judas se refere a uma profecia de Enoque. É quando nós vamos buscar tal profecia nas Sagradas Escrituras, temos certa dificuldade de encontrar, porque simplesmente não há um texto bíblico do Velho Testamento que diga com clareza uma referência direta a esta profecia que Judas está falando. Eu creio que isto é proposital, obviamente, da parte do Espírito Santo que inspirou toda a Escritura. Isso tem um propósito. E o propósito é
que muitas coisas do entendimento sobre os últimos dias são coisas difíceis de não apenas se entender, mas de se encontrar, de se ministrar. E nisto, como em outras coisas, mas nisso especialmente, precisamos de uma dependência muito maior do Espírito Santo. E eu peço ao Espírito Santo que possa tocar em cada vida, em cada um de nós, e possa trazer, não apenas aos presentes, mas aos ausentes, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque mesmo que você olhe e diga, hoje somos um diminuto grupo dentro de um momento de um feriado estendido, onde tantas pessoas estão aproveitando a oportunidade para também descansar, para ter momentos de comunhão, de confraternização, em família, com amigos, e nada disto é errado. Mas saiba de uma coisa, a Bíblia fala de ministrar da palavra, da boa palavra, da palavra do Senhor, é um ministrar de um semear, e este semear vai crescer. Talvez nós não entendamos, mas o que nós lançamos aqui não fica do tamanho que foi lançado aqui, porque é uma semente, e essa semente vai crescer. E essa semente vai se tornar uma árvore. E essa semente vai frutificar. As nossas palavras, aproveitando este ensejo, nunca param no que foram ditas, sejam boas ou más. Elas crescem. Há coisas que crescem. Há coisas que se desenvolvem. Referente a esse dia de juízo, a Bíblia diz, e o pecado se multiplicou. E cresceu de grande maneira, ao ponto de Deus dizer, eu me arrependi de ter colocado o homem sobre a face da terra. O problema de pecado é que pecado nunca fica do mesmo tamanho. Pecado cresce. E pecado se desenvolve. Seja na humanidade, seja no humano, seja no homem, na pessoa. Pecado cresce. Pecado cresce em mim. Pecado cresce em você, e é necessário que nós aprendamos como arrancar essa erva daninha antes que ela tome conta de tudo, tirar esses espinhos antes que ele sufoque o que não deveria estar sendo sufocado. Nós precisamos aprender a trabalhar as nossas vidas e, como diz as Escrituras, reter o que é bom. Meus irmãos, quando nós retemos o que é bom, várias coisas acontecem na nossa vida, assim como quando nós retemos o que é mal. Várias coisas acontecem na nossa vida quando retemos o que é bom. Uma das coisas, quando eu só retenho o que é bom, existe, então, um nível de não apenas o que é bom, mas o que é bondoso e de bondade a partir de mim. Quando você retém e só retém o que é bom, você não consegue fazer outra coisa que não seja o bem. Alguém pode dizer amém a isso? Mas quando nós começamos a reter o que nós não deveríamos reter, nós começamos a fazer também o que nós não deveríamos fazer. E é por isso que a Bíblia diz, tudo que é digno, honrado, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o seu pensamento. O problema é que nós nos ocupamos e ocupamos o nosso pensamento com coisas que não deveriam estar ocupando. E como aqueles que guardam o que não deveriam guardar, e quando precisam de um espaço para guardar o que devem guardar, não encontram mais espaço. Porque o espaço foi assumido por coisas indevidas. Mas eu volto ao tema principal. Que influência o nosso entendimento escatológico, o nosso entendimento das coisas dos últimos dias, o nosso entendimento da volta do Senhor Jesus, o nosso entendimento dos sinais, o nosso entendimento sobre essas coisas pode afetar a nossa vida. Afetou a vida de Enoque. Afetou a vida do filho de Enoque.
afetou a vida da descendência de Enoque. Esse entendimento, algo Deus lhe revelou. E como muitos dos profetas, ele profetizou, e eu particularmente creio, que profetizou inclusive no nome de seu filho, que é Matusalém, ou Metusalém, que significa, depois dele virá, ou alguns traduzem, depois que ele morrer, acontecerá. E isto era o juízo. Enoque teve clara visão do juízo que vinha sobre a terra. A palavra não foi dada apenas a Noé. Noé, que era pregador da justiça, e o pregador da justiça foi, porque a Bíblia o chama assim, tinha em sua ascendência Enoque, profeta. Tinha em sua ascendência homens que foram patriarcas, homens de Deus, uma digna descendência, uma honrada descendência, de um Deus que se manifesta de forma geracional, se revelando de geração em geração. E Enoque teve revelação profética do que viria, e mais do que isso, teve revelação profética de quando viria. E teve uma revelação profética que viria exatamente na morte de seu filho. Que quando seu filho, gerado por ele, que foi gerado aos 65 anos de idade, que eu creio particularmente que essa experiência, a experiência de ser pai, a experiência de ter um filho, mudou a vida de Enoque, porque muda a vida de qualquer um. Mas, mais do que isto, mudou a vida de Enoque a revelação que Deus havia lhe dado sobre o juízo que haveria de vir sobre o mundo. Sabe, a misericórdia de Deus é tão intensa, a misericórdia de Deus é tão tamanha, que nós por vezes não entendemos por que Matusalém tinha que ser o homem da listagem bíblica e da genealogia que mais viveu. Por que ele tinha que ser o homem que mais viveu? Porque depois dele, depois que ele morresse, viria o juízo. Depois que ele morresse, aconteceria a profecia do juízo. E a extensão de vida, a longevidade extrema de Matusalém, ao ponto de nós falarmos de pessoas que vivem muito, mas ele é um Matusalém. A essa extensão de vida extraordinária de Matusalém, deve-se justamente à misericórdia de Deus. Ele não vive apenas porque Deus o abençoa, isso também. Mas ele vive e sua vida é alongada ou prolongada pelo Senhor, porque havia misericórdia. O Senhor Jesus, que nós dizemos está prestes a voltar, ele demora a voltar, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Porque o Senhor quer dar oportunidade a todos que se arrependam de todo o mal. E por isso, Matusalém ou Metusalém tinha que viver e viver tão longamente, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. A graça do Senhor não apenas é infinita, mas eu digo que é superabundante, porque ela é superabundante graça.
Mas isto afetou Enoque. Há pessoas que quando começam a ter um entendimento dos últimos dias, são afetadas. Mas como são afetadas? Por medo. Muitas pessoas são afetadas por medo. Muitas pessoas são afetadas por insegurança dos últimos dias. O mal se multiplicará. O amor se esfriará. Porventura encontrará o filho do homem, fé sobre a terra quando voltar? A fé será desafiada, muitos se desviarão da fé, apostatarão da fé. Haverá falsos profetas, haverá falsos mestres. A igreja será uma igreja apóstata. Será uma igreja mais preocupada em ter do que ser. Tantas coisas como essa, o reinado do anticristo, Babilônia, vindo em seu esplendor, a grande prostituta, para corromper todos os homens da terra, e assim por diante. E pessoas então se atêm a tudo isto, têm uma visão sobre tudo isto, e são tomadas de uma preocupação, são tomadas de uma insegurança, são tomadas de medo, são tomadas de verdadeiro pavor. Começam a buscar e encontrar, literalmente, chifres em cavalos. E quando você encontra chifre em cavalo, o que você encontrou é um unicórnio. E um unicórnio é um ser mítico. Ele não existe. Tudo que você encontra é simplesmente uma mentira. Muitas vezes, essa postura na nossa vida, e eu não estou falando especificamente de você, estou falando em forma geral sobre a igreja, nos leva a ver coisas que não existem e temer fatos que são falsos. Meus irmãos, não pode haver um terremoto no lugar, não pode haver um furacão no lugar, não pode haver uma comunicação. Desde que o mundo é mundo, essas coisas também aconteciam. Mas o que nós não tínhamos era comunicação em tempo real. De modo que acontecia em um lugar longínquo e acontecia. E não se sabia. E outros não se inteiravam. Mas nós hoje vivemos, e glória a Deus por isso, num momento em que as mídias, as comunicações sociais, a TV, a internet e tudo que existe, satélites e tudo mais, nos faz termos comunicação em tempo real. E parece que as coisas estão acontecendo muito mais do que antes. Oh, o mundo está em guerra, o mundo está vivendo. Se você pega historicamente o número de guerras, saiba que nós estamos vivendo um momento na história da humanidade comparativamente até de paz. E isso nos dá medo. Porque se isso é paz, imagina quando vier os problemas. Será muito pior do que isso. O que nós estamos vivendo é talvez um ensaio. Será muito pior. E aí, pessoas se alarmam mais. É colocada uma postura sobre pessoas quando houve a virada do século XIX para o século XX. Inúmeras pessoas, gente de Deus, gente fiel, gente com um coração com o Senhor, gente que estudava a palavra, gente que nós dizemos, gente com temor, gente correta. Sabe o que eles fizeram? Pararam de estudar, pararam de trabalhar, porque o Senhor Jesus vinha. Essa postura é uma postura equivocada, por um entendimento equivocado.
A Bíblia diz: estarão dois dormindo, serão dois trabalhando. Meu irmão, a vida segue. E Deus tem que te encontrar, não é parado esperando, é esperando e trabalhando. É vivendo. Diz que, como nos dias de Noé, se casavam e se davam em casamento. Ou seja, veio o juízo sobre o mundo, mas as pessoas viviam. E inclusive Noé. E inclusive os filhos de Noé, que se casaram e se deram em casamento. E se não fosse isso, a humanidade tinha parado. A humanidade tinha desaparecido. Se Noé fosse celibatário e os filhos dele celibatários, acabou. O mundo tinha acabado. Mas não, eles casavam e se davam em casamento. A vida continua. E Jesus tem que nos encontrar vivendo e dando um bom testemunho de vida. É assim que nós nos preparamos para a volta do Senhor. Mas a pergunta é como nós devemos ser afetados por essas coisas. Nós devemos ser afetados por essas coisas, como Enoque foi afetado por essas coisas. E você dirá: mas como Enoque foi afetado? Venha comigo ao livro de Gênesis. No capítulo de número 5, que é a genealogia de Adão, os descendentes de Adão. Veja, o versículo 19 está nos falando do nascimento de Enoque. Aliás, o versículo 18 fala de seu pai, que foi altamente longevo também. E diz a palavra, no versículo de número 21, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Esse foi um momento, possivelmente, da revelação que Enoque recebera. Quando ele dá o nome de seu filho Metusalém, depois dele virá. Quando ele morrer, acontecerá. E colocando esse texto e o entendimento do nome do seu filho com o texto de Judas, nós encontramos aqui a revelação do juízo, a revelação do destino de toda a humanidade, e que não era um destino lindo de se ver. O que isto produziu em Enoque, desde aquele momento, desde aquele dia, desde aquela revelação, Enoque mudou, Enoque foi transformado, Enoque foi radicalmente mudado. E a Bíblia diz no versículo 22, andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos, filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse é um texto impressionante. Impressionante, que nos mostra que Enoque, o seu entendimento, eu vou colocar nesses termos, escatológico, não levou a ser um anunciador de tragédias, não levou a ser um acuado, tímido, amedrontado,
pelas terríveis revelações que recebera. O que isso produziu em Enoque é o que a palavra de Deus tem que produzir em nós. É o que a revelação de Deus tem que produzir em nós. Enoque andou com Deus. E meus irmãos, é isto que a revelação, o entendimento escatológico tem que produzir na minha vida e na tua vida. Que nós nos aproximemos de Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Arrependei-vos, lamentai, chorai, convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, e isso com jejum, com pranto e com choro. É o que a Bíblia fala. Enoque teve uma postura, Enoque mudou, Enoque andou com Deus. E eu quero que nós tenhamos essa postura. Eu quero que nós sejamos despertados para andarmos com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Não apenas que Deus ande conosco, nós precisamos andar com Deus. Havia um diferencial. Enoque era um homem que andava com Deus. Quando alguém via Enoque, disse: esse é um homem que anda com Deus. Tudo que Enoque fazia, tudo que Enoque falava, tudo que era a vida de Enoque, o que manifestava era a evidência de que ele andava com Deus. Foram 300 anos de uma experiência marcante. Há pessoas que têm uma experiência que não dura 300 segundos. Mas essa foi uma experiência que marcou a vida de Enoque, que essa experiência determinou uma postura que permaneceu. Meus irmãos, não permaneceu por 300 horas. Foi uma postura que permaneceu por 300 anos. Por 300 anos. Talvez isso nos pareça algo extraordinário. Se eu vivesse 300 anos, já seria extraordinário. Mas 300 anos numa mesma postura, 300 anos no mesmo caminhar. Diga-me quantas pessoas você conhece com uma constância como esta. Tem que haver algo muito determinante, algo muito forte, algo muito marcante, algo, eu diria até traumatizante, para que possa determinar um comportamento numa vida de uma pessoa que permaneça constante por tanto tempo. Sabe, eu e minha esposa, nós estamos conversando sobre certas posturas até mesmo de gente, de casais. A vida muda, a gente muda. E as coisas vão mudando. As coisas vão mudando. Tem certas coisas que, por exemplo, Aloysio. Olha, por favor, isso não é bíblico, isso não é doutrinário, sou eu, Aloysio. Eu volto a dizer somente mais uma vez, tá? Se você disser Deus, não é Deus, sou eu. Tem coisas que eu sou como toda pessoa, tem coisa que você não explica. É alguma coisa lá que vem no seu código genético, que você não gosta de ser... Eu, por exemplo, não gosto de chinelo. Eu odeio chinelo. Gente, eu odeio chinelo, eu odeio usar chinelo. Sim, não, qualquer chinelo, Ana. Quando é que você me viu com chinelo? Nunca. Essa coisa que veio, eu era criança, eu odiava chinelo. Eu continuo, dá para explicar um negócio desse? Deve ser um trauma, alguma chinelada que eu recebi. Só pode ser uma coisa dessa. Freud explica, né? Mas, por exemplo, uma coisa que dizem que é confortável, eu nunca usei, é super confortável. Super confortável. Não é chinelo, é super confortável. É o tal do croquet. Todo mundo fala que é super confortável. O dia que Luciana me receber com um croquet, o croquet lá, eu
não sei o que eu faço, eu acho que eu sento e choro. Porque isso aqui é coisa mais não excitante, por assim dizer. Compare isso a uma desconfortável. É confortável, mas uma desconfortável sandália de salto alto. É muito mais sensual, digamos assim, mas o motivo não é esse. Eu digo, gente, nós somos dados a tantas coisas que você não pode dizer outra palavra senão futilidade. Fútil. Fútil. Se você for analisar, dizendo por que isso é assim na nossa mente, é porque foi estabelecido assim na nossa mente. Foi estabelecido assim. Nós temos um condicionamento social, cultural, que nós estabelecemos essas coisas. Desculpe usar um exemplo tão simplório, para não chamar de simples. Mas nós vemos às vezes, eu vejo às vezes, e eu fico imaginando, poxa vida, tem certas coisas que quando se estabelece, diz, pronto, virou vovô mesmo. Que é, como eu digo, o Crocker. Virou vovô. E aí fica aquela coisa assim um pouco diferente. Mas é tudo pelo meu preconceito. É meu preconceito. Porque é uma ideia que eu tenho aqui e que necessariamente você não tem, espero que não tenha. Mas eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Isso me afeta. Então isso pode afetar no meu humor, pode afetar a minha postura. Como sou inconstante. E como aquela revelação trouxe uma constância que não se perdeu por 300 anos. Eu preciso de algo assim na minha vida. Você precisa de algo assim na sua vida. Algo que nos leve a uma constância com Deus. Uma constância de caminhada com Deus. Eu acho isso sumamente importante. Sabe, as pessoas discutem muito, as pessoas discutem o arrebatamento da igreja. Tem gente que diz que não vai acontecer, tem gente que diz que vai acontecer. Eu digo o seguinte, eu creio que vai acontecer. E eu não penso, eu creio que vai acontecer. Creio de todo o meu coração que a igreja será arrebatada, que a noiva será levada pelo noivo. Porque o noivo arrebata a noiva, porque o noivo ama a noiva. E eu digo a você, Jesus é apaixonado. E essa paixão tem que se manifestar. Paixão, meu irmão, se manifesta de forma física. Existem coisas arrebatadoras numa paixão. Por quê? Porque há um amor que se manifesta na intimidade daqueles que se amam, daquele casal, que é avassaladora, arrebatadora. Então eu creio. Diz, mas a Bíblia não fala a palavra arrebatamento. A Bíblia também não fala trindade, a Bíblia não fala várias coisas, mas a Bíblia dá o entendimento de tudo isso. E eu digo o seguinte, Jesus há de tomar a sua noiva. Jesus há... Veja bem, quando nós nos casamos, nós vamos quase que tomados de uma certa insanidade, de uma certa loucura. Amor enlouquece, principalmente jovens.
Quando eu e Luciana nos casamos, eu não quero contar nenhum detalhe tórrido aqui, não, eu não vou fazer isso. Eu vou dizer o seguinte, nós nos lembramos da nossa lua de mel. Tudo que nós quisemos fazer, essa tradição tão bonita de carregar a noiva nos braços, entrar no aposento carregando a noiva, é bonito isso, é bonito. Eu não sei porque certas pessoas desistem. Tudo depende também do tamanho do noivo e do tamanho da noiva, né? Que tem algumas noivas que têm que carregar o noivo, né? Tudo depende do tamanho da noiva e do tamanho do noivo. Mas é tão bonito, não é bonito? Não é algo bonito? Mas é algo físico. Há um tomar. Isso vem de tradições. Na Rússia, no tempo dos czares, os cossacos tinham uma tradição. A noiva esperava na casa do pai. Esperava, havia cerimônia, havia tudo. A noiva esperava na casa do pai. E o cossaco vinha a cavalo, em alta velocidade. Então ele se desprendia uma de suas mãos e se inclinava sobre a sela e levava a sua mão à cintura da sua esposa e a raptava. Gente, isso é divino. Talvez para você não, se dava errado, devia ser uma desgraça, né? Mas eles treinavam isso. Você sabe que na Escandinávia existe até hoje uma corrida, que é a corrida que esposo e esposa fazem, que o marido leva a mulher nas costas, e eles correm, quer dizer, ele corre, com a esposa nas costas, e isso vem da tradição que elas eram raptadas, que eles jogavam a mulher nas costas, os vikings, e fugiam com elas. Então aí vê quem é que... Aí o esperto faz como eu, casa com uma baixinha que dá tudo certo, né? Corre mais, vai na frente. Você acha que Jesus não quer tomar a sua igreja? Eu creio verdadeiramente no arrebatamento. Se não por outro motivo, porque Jesus ama a igreja. Não precisava de outro motivo. Você saber que o Senhor quer me levar com Ele, que o Senhor quer te levar com Ele, que o Senhor quer nos levar com Ele, e Ele quer que todo olho veja isso, Ele quer que todo mundo veja isso, Ele quer que quando você está apaixonado por alguém, você quer que todo mundo veja que você está apaixonado. Gente, a gente faz, e quando você é jovem, eu e minha esposa já não somos tão jovens assim, nós já estamos lá naquele meio caminho dos nossos 120 anos que viveremos. Então, quando nós nos casamos, eu fiz tanta coisa errada. Não estou dizendo de erros, de cometer erro de relacionamento. Eu estou falando de erro, de equívoco. De equívoco, sabe por quê? Porque nós somos inexperientes. Nós somos inexperientes. Se a gente não ouvir alguém com mais experiência, a gente faz tudo errado. Quando nós nos casamos, nós ganhamos a lua de mel, nós ganhamos no que era o Meridian, que depois virou, agora é Hilton, é o Hilton. Quando você passar lá pelo Hilton, saiba que aquilo era o Meridian, aquilo era francês. Nós fomos recebidos no nosso quarto, por ordem do gerente, que era o gerente geral do Meridian, uma garrafa de champanhe. Eu disse, que maravilha, eu não bebo, mas está ótimo. Eu disse, Deus não vai ligar se a gente tomar um gole aqui, celebrando, porque foi Deus que deu. Eu não sou muito radical nessas coisas, eu procuro evitar essas coisas, porque essas coisas podem te levar a problemas. Mas não é que beber é errado, é que, infelizmente, os bêbados começaram apenas bebendo. Apenas bebendo.
E tudo há de se ter prudência, bom senso e moderação. Mas nós, quando entramos, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei num hotel. Nós éramos de uma família razoavelmente bem formada, bem estruturada, classe média alta, mas sempre que viajamos, ficamos na casa de parentes. Eu nunca fiquei antes num hotel. Então eu não tinha experiência de hotel. Agora eu tenho experiência de hotel. A vida mudou, as coisas mudaram, não é? Meu pai e minha mãe pouco andaram de avião, minha mãe andou um pouco de avião, eu agora já tenho horas de voo, se houver algum problema com o piloto, eu assumo. Por antiguidade, por horas de voo, não é? Melhor que não faça, melhor que não aconteça, né? É muito bonito você ver aquilo no filme Aeroporto. Faça isso, faça aquilo, e a pessoa de primeira faz tudo certo. Mas é difícil de acreditar. Se algo acontecer, eu vou chamar o anjo, porque o anjo está acostumado a voar, ele entra e manobra bem o avião. Mas nós fomos lá, nós estivemos lá, e nos colocaram na ala presidencial. E eu entrei num quarto, meu irmão. Era um exagero de quarto. E com frutas, canastra de frutas e tudo mais. E aquele negócio, nós não éramos ricos, não éramos pobres, mas de vida simples. E quando nós olhamos aquilo, que coisa maravilhosa, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo era perfeito, tudo era felpudo, tudo era agradável. E tomando banho eu fui, peguei aquela coisa enorme, felpuda e me enxuguei, era o pano de chão. Você pensa, é o tapete, né? Mas é pano de chão para poder ficar mais grave a coisa. Porque o que é um tapete é um pano de chão bonito, mas é um pano de chão, não é? Um piso atoalhado. Hoje a gente fala assim, né? Eu era um rapaz de 23 anos, ela uma moça de 22 anos. Hoje as pessoas se casam com mais de 30, quando não com 40. E tem filhos lá perto dos 40, muita gente hoje em dia. E nós, antes dos 30, com 26 Luiziana, 27 eu, já éramos pais de 4. Isso porque o sobrenome dela era Camelo. Imagina se fosse Coelho. Teria sido algo terrível, terrível na nossa vida. E todas essas coisas. Nós procedemos equivocadamente, não malignamente, não maldosamente. Isso é equívoco pela ignorância. É equívoco. E por ignorância nós temos um olhar muito pejorativo quando falamos ignorante. Parece que é um imbecil. Não é um imbecil. É apenas que ignora, que desconhece. Eu desconhecia. O que eu procurei conhecer. E por procurar conhecer e acabar conhecendo, isso mudou a minha postura. Isso não muda a você, isso mudou a mim e muda a você. A mesma coisa do conhecimento bíblico, isso nos transforma em pessoas diferentes. Mas se nós tivermos um entendimento equivocado, isso nos levará a posturas equivocadas. A igreja assassinou, a igreja mutilou, a igreja torturou. A igreja foi tão terrível quanto o ISIS é hoje. Nós que
condenamos essas práticas, e que são práticas satânicas, terríveis, mas a igreja, a nível de história, tem que se lembrar do seguinte: ela tem do que se envergonhar. Isso é nossa história. Nós não podemos negar, até pessoas negam, mas nós não podemos negar a nossa história. Nós temos que enfrentar tudo isso. E o que levou a igreja a fazer tudo isso? O que leva qualquer radical a fazer os radicalismos? O entendimento equivocado. Por isso é importante que, como igreja, nós tenhamos uma visão correta, e uma visão correta escatológica. Se a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, se a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, se a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, isso não é o mais importante. O mais importante é que a igreja será arrebatada. E como termina essa postura de Enoque, de andar com Deus? Ele é arrebatado. Você está entendendo o que eu quero falar? Enoque andou com Deus, e andou tanto com Deus, que no final Enoque não mais era. Deus o tomou. Deus o tomou significa, ele foi tomado. Ele foi tomado significa, ele foi arrebatado. Enoque foi arrebatado. Se a igreja mudar a postura, e já que a igreja será arrebatada, e eu creio que a igreja será arrebatada, o que eu creio é que a igreja que será arrebatada será uma igreja que andará com Deus. Porque o final, a consequência de andar com Deus é uma igreja arrebatada. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu tanto creio nisso que eu vou dizer uma coisa: nós vamos trazer algumas pessoas muito mais estudiosas, muito mais capazes, para que ministrem a nós escatologia. Eu disse: pastor, você não tem capacidade? Eu tenho a minha capacidade. Mas sabe de uma coisa? Se você ficar apenas com o que eu sei, você vai se restringir apenas ao que eu sei. E eu quero que você vá além do que eu sei. E eu não me considero uma eminência no assunto, um doutor no tema. Eu sei quem eu sou. Eu sou um pregador. E eu sei quais as minhas limitações. Eu não sou teólogo. Eu sei teologia, é uma coisa diferente. Eu não sou teólogo. Nós, o povo brasileiro, somos um povo bem interessante. Nós não somos médicos e pensamos que somos médicos. Nós até damos receita para as pessoas. Nós analisamos. Nós não somos psicólogos e pensamos que somos psicólogos. Nós fazemos as coisas assim um pouco estranhas. Ai, como isso é comum, não é? A pessoa tosse do teu lado, a pessoa espirra do teu lado e diz: olha, toma isso, aquilo. Você nem sabe se ela é compatível a isso. Você pode estar dizendo assim: você está com dor, toma um anti-inflamatório. E quando você fala toma um anti-inflamatório, ela toma alguma coisa que é contrário ao anti-inflamatório e ela morre de choque anafilático. Mas nós fazemos isso não é por mal. Nós fazemos isso, sabe por quê? Porque nós somos um povo bom. Às vezes nós somos tão bons que somos meio burros, que Deus me perdoe falar assim. Porque nós somos um povo bom, a gente se preocupa com as pessoas. A gente quer, sabe? Eu cheguei para um amigo meu, pastor Lamartine, lá de São Paulo. Eu sentei um dia com Lamartine, ele me falou sobre o arrebatamento da igreja. Ele usou uns textos da Bíblia que eu disse: Lamartine, meu Deus, isso está lindo. Ele é de uma postura da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu não fecho questão quanto a isso. Eu só fecho questão numa coisa: a igreja será arrebatada.
Mas tudo que ele me falou foi tão lindo, foi tão maravilhoso, que eu disse a ele: próximo ano você vai na minha igreja. Próximo ano você vem para ministrar a todos os nossos. Assim como podemos trazer um pós-tribulacionista que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, isso não é problema. Mas eu quero que você seja desperto da maneira certa, com o som certo. A Bíblia diz: quando tocar a trombeta, que seja som certo, porque tem som incerto, e som incerto te leva a incertezas. A trombeta é uma forma de comunicação, o toque dela te diz alguma coisa, e se ela for incerta, você não sabe o que fazer. Então nós precisamos de um toque certo, de um toque correto. Nós precisamos fazer alguma coisa que transforme a vida, especialmente a vida das próximas gerações da igreja. Meus irmãos, eu conversei com meu grande amigo, pastor Hugo Weiss, e nós estávamos falando sobre um texto bíblico, aquele famoso texto, e com isso eu termino, da viúva conversando com o profeta Eliseu. A viúva de um profeta, a viúva de um filho dos profetas, a viúva de um homem, a Bíblia diz, era um homem bom. Ela mesma disse a Eliseu: tu sabes que meu marido era homem bom, fiel a Deus e a ti. Mas meu marido morreu. E os credores estão à minha porta para levar os meus filhos escravos. Nós estávamos conversando sobre isso e nós falamos uma coisa que magoou o meu coração, que apertou o meu coração, que angustiou o meu coração. A gente boa, a gente maravilhosa, a gente de Deus, que infelizmente fizeram dívidas. E meus irmãos, quando uma dívida existe, é estabelecido um direito de cobrança. E essa cobrança não vai a outros, senão aos filhos. Eu decidi, naquele texto, lendo aquele texto, dizendo: era homem de Deus. E não era apenas homem de Deus, ele era um homem bom, bom pai, bom marido, um bom patriota, um bom companheiro de ministério, um bom amigo. Deixa eu me dizer uma coisa: ele era bom, mas por algum motivo ele deixou dívida. Muitos de nós estamos tendo uma postura de vida que somos pessoas maravilhosas, mas estamos deixando uma dívida para a geração próxima. E dívida se cobra. Isso não é um roubo. Você está me ouvindo? Isso não é um ladrão. Isso é um credor. Isso é um credor. Se fosse um ladrão, bem, acabemos com o ladrão, mas o credor tem direito. Hugo chegou e disse: e se nós estamos endividados com o diabo? Ele virá não como ladrão. E eu disse: Hugo, isso é terrível, mas isso é uma verdade. Paulo diz: não permitamos que o diabo alcance qualquer
vantagem sobre nós. Eu não sei se isso perturba o teu coração como me perturba. Às vezes nós vemos no ministério, às vezes nós vemos na vida coisas inexplicáveis. Como gente tão maravilhosa tem filhos que foram enredados, levados a uma situação que você não explica. Eles se tornam escravos de uma situação que você diz: como pode o filho deste homem estar preso a essa situação? Isso é inconcebível, Mas de alguma maneira, aquele homem bom e maravilhoso se endividou e o credor veio à porta. E deixe-me dizer uma coisa: o credor vai bater na nossa porta. E ele bate na nossa porta de maneira implacável. Ele bate na nossa porta para cobrar, para levar. Ele quer levar da nossa porta, ele quer inicialmente que pagues o que lhe é devido. Mas se não se paga o que é devido, ele leva o que lhe é indevido. Ele leva, e quem deu o direito a ele de levar foi quem se endividou. Essa mulher vivia uma tragédia, você concorda comigo? Essa mulher vivia uma tragédia que, olha, isso não faz parte da nossa cultura. Então é difícil para a gente imaginar uma coisa dessa. É muito difícil para a gente imaginar uma coisa dessa. Que alguém, por causa das nossas dívidas, leve nossos filhos. Mas hoje a dívida, em lei, ela é herdada. Antigamente, uma pessoa adquiria uma casa no sistema de financiamento e quando a pessoa morria a dívida. E aí, não ficava dívida para a família. Mas hoje, a lei mudou. E eu decidi uma coisa: eu não quero deixar dívidas que escravizem meus filhos. Eu não quero deixar uma dívida que escravize a próxima geração. Essa nossa dívida externa escraviza gerações. Ou não escraviza? Porque os credores vêm e o que os credores cobram é vida. Eles cobram gente. A Bíblia diz que quem deve é escravo daquele a quem deve. E nos ordena a palavra claramente: nada devais a ninguém, exceto o amor. Exceto o amor. Então, nós estamos numa sociedade que se criou a cultura de viver endividado. Países vivem endividados. A dívida externa de países ricos tem uma dívida externa enorme. Vivem endividados. As pessoas trabalham e muitas das pessoas vivem endividadas, mas vivem com a dívida do seu cartão de crédito, com a dívida do seu limite, do cheque especial. As pessoas manobram, as pessoas jogam, as pessoas fazem coisas, porque nós criamos uma cultura de vivermos endividados. Nós temos que vencer isso. Nós temos que vencer isso. Quando você anda com Deus, sua vida tem que mudar. Sua maneira de andar tem que mudar. Sua caminhada tem que mudar. Eu não estou dizendo que essas coisas são fáceis. Essas coisas são estabelecidas. Nós temos que mudar isso tudo. Isso se muda passo a passo. Isso se muda com pequenas atitudes que trazem grandes mudanças. Isso se muda não desistindo. Isso se muda sendo determinado. Isso se muda
com a ajuda de Deus e arregaçando as mangas e trabalhando, crendo que em Cristo Jesus o nosso esforço não é em vão. Mas existe a dívida moral, existe a dívida espiritual, existe um tipo de endividamento que nós não podemos permitir que exista na minha vida, que exista na tua vida, porque senão um credor vai bater a nossa porta, vai bater para levar os nossos filhos. Há homens de Deus que é inexplicável, volto a dizer, o que acontece com seus filhos. Nós não podemos mais permitir isto. Nós temos que ter uma postura que mude tudo isto. E eu decidi nessa manhã fazer aqui, eu não digo uma proclamação, a Bíblia nos fala, e um texto, um único texto nas Sagradas Escrituras, falado por Jesus, referente a uma árvore. Jesus disse: se você ordenar a esta árvore que saia daqui para colar, e não duvidar, assim será contigo. Essa palavra ordenar, nesse texto, é exatamente dar palavra de comando. É o único texto que usa-se literalmente a palavra determinar a. Eu não determino a Deus, mas eu determino árvores. Eu determino coisas que começaram com uma pequena semente e cresceram e estão enraizadas. E nós temos que ter uma autoridade determinante. Nós temos que determinar e com fé. E o endividamento é uma árvore que começou com uma coisa insignificante, com uma semente insignificante, e cresceu, e se enraizou, e quando se enraizou de tal maneira que se agarrou. E nós temos que ordenar, nós temos que ter autoridade, nós temos que dar um basta em certas coisas na nossa vida, e dizer, basta. É o basta que disse Jacó, quando soube que o seu filho José ainda vivia. Jacó determinou em sua vida, Jacó desistiu de viver, Jacó entrou, ele disse, eu descerei à tumba com meu filho. Ele era um morto-vivo, Jacó. Diz que todos os seus filhos quiseram consolá-lo, e diz o seguinte, ele se recusou a ser confortado. Ele assumiu aquela vida, ele tomou posse daquela vida, e então um dia que ele recebeu a boa notícia, um dia, diante do Senhor, um dia, ele diz que reviveu-se-lhe o espírito, um dia que chegou isso a Jacó, Jacó disse, basta. Sabe o que nós precisamos fazer? É com certas coisas na nossa vida, que nós mesmos já determinamos a nossa vida, e se foi você que determinou, se foi você que fez a dívida, você vai pagar a dívida, você vai acabar com isso, você vai dizer e você vai fazer um basta na sua vida. Um basta. Basta. O credor não terá direito. O que você tem que possa fazer? Eu tenho um pouco de unção. Meus irmãos, se tem unção, tem solução. Se tem azeite, tem solução. E nós temos azeite. O Espírito Santo está aqui. Nós temos azeite. A dívida vai ser paga. Nossos filhos não serão escravos. Nossos filhos não serão levados. Eu vejo coisas. O sistema que está aí, o sistema empregatício, o sistema de trabalho que está aí, os jovens que estão entrando na força de trabalho, eles estão entrando como um moro, eles estão trabalhando como um louco, eles estão trabalhando como escravos, eles estão trabalhando de uma maneira, e eu digo, não, isso não pode. Vamos ter uma reforma, vamos ter direitos. Não, em primeiro lugar,
vamos pagar a dívida. Vamos pagar a dívida. Vamos nos libertar do direito que o outro tem de nos fazer dano. Eu não estou falando de pessoas que não têm o direito de fazer, eu estou dizendo que elas têm o direito de fazer. Então, isso tem que ser vencido. E como pai, e como mãe, cada um de nós tem que determinar o seguinte: eu não permitirei que isso aconteça aos meus filhos. Eu não permitirei que isso venha à próxima geração. Eu não permitirei que isso venha à igreja. Aqui está, nós vemos as crianças tão engraçadinhas, e tão às vezes malcriadinhas, e tão às vezes doidinhas. Por quê? Porque são crianças. Você não espere de uma criança um comportamento de um lord inglês, e que haja lá, que você veja que o Charles é um típico lord inglês, e olha o que ele fez com a mulher. E a mulher com ele. E era tudo gente boa. São crianças. O que eu espero de criança é criancice. Porque criança é criança. Mas o que eu espero de nós é maturidade. Aqui são essas crianças hoje, elas vão amadurecer, elas vão crescer. Eu vou deixar de existir. E o que eu vou deixar de legado para elas? Uma dívida? Ou algo que a sustente a vida toda. Porque no final, disse o profeta, do restante, diz: paga a dívida. Meus irmãos, o propósito de Deus não é simplesmente pagar uma dívida. O propósito de Deus é sustentar uma vida, é diferente. Ela pediu solução de um momento, de um problema. O que Deus deu para ela foi solução para a vida inteira. E disse: do restante, vive tu e todos os teus filhos. Há uma bênção que vai abençoar mais do que a nós. Vai abençoar os nossos filhos. Eu quero essa bênção. Eu quero esse milagre na minha vida. Isso é um milagre. Eu quero esse milagre na minha vida. Eu digo a você, nós vamos trazer gente que vai poder ministrar a nós, além da minha pessoa, gente que vai, além dos nossos pastores, gente que vai poder ministrar. Hoje, pastor Heitor, pastora Cristiane, junto com o Murilo, com a Cláudia, esposa do Murilo, porque hoje aqui nós estamos com uma epidemia de Cláudias, né? Não é Cláudia, estamos com epidemia de Cláudia. Aí você tem que dizer: é a Cláudia, qual delas? Qual delas? É a Cláudia, esposa do Murilo. Esses dois casais estão lá em Resende, estão ministrando a inúmeros casais de uma igreja que assim pediu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus e glória a Deus mesmo. Pastor Edson está lá no Rio Grande do Sul. Pastor Edson foi fazer a corrida, ele é campeão master, e ele foi lá defender a sua coroa, digamos assim, né? A Lenira. Então, ele foi lá, junto com Lenira, e esteve lá com Ana, com Ismael, e tudo mais, que mandaram um beijo para todos. Então, agora, se eles cobrarem de vocês, saibam que eu dei o beijo. E o pastor Edson está com mais 2 medalhas, foram medalhas de prata. Ele ganhou em 800 metros e ganhou em 1.500 metros, continua correndo, o Edson, e correndo bem. Então eles estão lá, e hoje estão lá na igreja do pastor Walter, hoje eles estão lá, juntos, estão lá. A nossa igreja, graças a Deus, ela tem tido comunhão com diversas igrejas, de diversas denominações, e nós queremos ter essa visão de corpo de Cristo. Mas hoje o meu grande propósito é que nós sejamos despertados para andar com Deus. E sendo despertos para andar com Deus, venhamos a trazer uma consequência de mudança na nossa vida. Que nós não venhamos a ser pessoas
que vivam a cultura do endividamento, que nós não deixemos dívidas para a geração futura. Ao contrário, a Bíblia diz que o homem justo deixa herança aos filhos dos seus filhos. Essa palavra herança pode ser traduzida como a palavra legado. Eu quero deixar um legado, eu não quero deixar uma dívida. Eu quero deixar algo que permaneça, que sustente as gerações. Uma mentalidade, uma postura, uma integridade, uma honestidade, uma dedicação, fé, verdadeiro amor. Nós podemos fazer isso, nós vamos conseguir fazer isso. Meus irmãos, a visão que eu estou vendo é que Jesus está perto de voltar. Se Ele voltar, glória a Deus. Se Ele não voltar, continuo dando glória a Deus. Porque eu quero glorificar ao Senhor Jesus. Mas eu quero mudar a minha postura de vida, eu quero me despertar, eu quero que a igreja se desperte, a igreja vai mudar, a igreja vai ter algo de diferente, a igreja vai se avivar, algo extraordinário vai acontecer na igreja, nós vamos ver multidões entrando na igreja, não por interesses, não por shows, não por entretenimento, eles estarão buscando vida, eles estarão buscando a Jesus. O mundo está sedento, o mundo quer palavras que façam a diferença. O mundo já não quer mais tanto entretenimento, o mundo já não quer mais tanto rir, o mundo quer mudança de vida. Se não fosse isso, não haveria esses oradores, excelentes oradores, filósofos, que hoje estão sendo concorridos a teatros inteiros, sendo cheios, não para ver uma comédia, não para ver um teatro, mas um homem que estudou a vida inteira, falaram muitas coisas que estão na Bíblia. E alguns deles são até ateus. Mas a verdade é a verdade. E o que as pessoas estão querendo ouvir é uma palavra que faça diferença. Eles não querem simplesmente ouvir uma palavra, você pode, você consegue, você é capaz. Eles querem ouvir uma palavra dizendo, o que eu faço para mudar? O que eu faço para mudar? Eles querem ouvir uma palavra sensata. Eles sabem o que o mundo quer hoje? O mundo quer sabedoria. E sabedoria é um dom de Deus. E a igreja tem, porque tem a Escritura para dar ao mundo o que o mundo precisa. Há uma fome no mundo, e a Bíblia diz que nos últimos dias haverá fome, muita fome, diz não de pão, mas do conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos vivendo essa época maravilhosa, e quem jogar a rede vai pescar. Deus Todo-Poderoso, eu entrego essa humilde palavra nas suas mãos, com o coração quebrantado, com temor e tremor diante de Ti. Ó Jesus, nós carecemos de não ficarmos alarmados, preocupados, mas nós carecemos, Senhor, de andarmos contigo, de termos comunhão com o Senhor, de estarmos próximos de Deus, de vivermos intimidade com o Espírito Santo. Senhor, nós queremos, Senhor, que pelo milagre, pela intervenção sobrenatural de Deus, que todas as dívidas sejam pagas e não haja credores em nossa porta para levar os nossos filhos como escravos. Nós rechaçamos essa escravidão que se avizinha à nossa família. Nós dizemos como Davi, basta. Perdão, como Jacó, basta. 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 Nós determinamos na autoridade do Teu nome, confiados em Teu poder, em Tua pessoa, no Teu amor, que essas árvores, que essas raízes se desprendam
e seja lançado para o outro lado. Raízes de amargura, tantos endividamentos. Perdoa-nos, ó Pai. Liberta-nos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Meu irmão, minha irmã, eu creio que algo aconteceu nessa igreja. Eu creio que algo aconteceu na minha vida, que algo aconteceu na tua vida. Meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus fez alguma coisa extraordinária. Essa é minha fé. Eu não tenho dúvidas. E eu verei, como Davi disse, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe, eu resolvi entrar numa briga de oração pela vida de cada um aqui. E de muitos que virão. Há muita gente que eu digo, essas pessoas, Senhor, não sei se sou eu que amo essas pessoas, mas o Senhor ama mais do que eu. Mas eles merecem ser felizes. E Deus tem que dar felicidade a essa gente. E tem que acontecer alguma coisa. Que a gente tenha lutas, que a gente tenha dificuldade, tudo bem, mas que algo de maravilhoso tem que acontecer na vida de todo mundo. E eu quero, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos até, ver na tua cara um sorriso descomunal. É que você diga, Deus tem sido bom. E Deus é bom. Que você veja hoje os problemas que os credores estão batendo na tua porta. Amanhã você diz, você sabe que eu tenho. Antes eu tinha dívida, agora eu tenho dividendos. Que coisa boa, não é? Sair da dívida para dividendos. Quem sabe a gente faz uma conferência da família na Disney. Poxa, você podia ter dito amém, né? Ia ser legal, sem o furacão, tá? Ia ser legal. Não ia ser legal uma conferência na Disney, naquele resort da Disney? Não precisava tanto, né? Não, de Crockett não. Pelo amor de Deus. Mas quem quiser pode usar, tá? Pode usar. Eu vou com meu tênis mesmo. E todo mundo depois, no lugar que realmente é a felicidade de Orlando. No Outlet. Então, todo mundo no Outlet. Deus há de dar a você sonhos sendo realizados. Não é isso que faz a felicidade. A felicidade vem de Cristo. E quem tem Cristo tem a vida. E quem tem a vida é feliz por ter a vida.